Alô, alô, Paulo Paim Júnior, alô, Jandira Xavier, alô, Margarete Azevedo, alô, Sildinei Peracini do Amaral. Bom dia, mas bom dia mesmo, minha gente querida, com que prazer estamos iniciando o programa do dia de hoje. Vocês vão ver, olha, aqui, logo ali à minha esquerda, os nossos debatedores do dia de hoje, o nosso querido doutor Cícero Munhoz. Alô, doutor Cícero, alô, abraço grande, bom dia. Alô, professor Isaías Nascimento, bom dia. Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia, doutor Munhoz. Pois é, daqui a pouquinho estaremos com eles na sala de visitas. Bom dia a você que está me vendo e ouvindo agora, né? Alô, doutor Oscar Berro, abraço grande, meu amigo, que prazer sabê-lo aí conosco mais uma vez. Tenha um bom dia também para o Almir Barata, que é sempre muito gentil comigo. Tá chegando o Natal, né? E tá na hora então da gente mostrar para você as nossas indicações de livros. Este livro aí é os 50 anos de comunicação, que você ainda encontra na Livraria Saraiva, através do site saraiva.com.br. Este aí já é outro livro meu, Vida e Sucesso, que está dando motivo também a um programete de 5 a 10 minutos que eu estou fazendo eventualmente na internet. Este outro livro é do Dalai Lama, O Caminho da Tranquilidade. E este outro é da Thaís Matarazzo, da Vozes do Brasil, da Thaís Matarazzo Canteiro, a quem a gente manda um grande abraço. Está aí o Brian Weiss com a cura através da terapia de vidas passadas. E eu quero lembrar que o Maurício Blanco foi sorteado desta semana. Maurício Blanco, você tem de hoje até sexta-feira que vem, você não só esta agora, pode ser pela outra também, de ir lá no Caçador e vai acompanhado de 2 convidados seus, porque você tem aí o direito de almoçar no melhor restaurante da Tijuca. Caçador fica na Rua Pareto 42. E como sempre eu faço, hoje eu tenho a honra de receber o homem que é presidente do Instituto Mais Memória, o nosso querido professor Isaías Nascimento. E eu sempre mostro aqui alguns troféus, né, na medida do possível, e 2 de um muito bom gosto que foram dados pelo professor Isaías nas últimas edições da Feira da Providência, não só para mim, bem como para vários amigos dele também. E daí a gente mostra também a corujinha que a gente ganhou do nosso querido Rodrigo Farias Lima, quando este era chefe de gabinete do então prefeito César Maia. Um abraço ao Rodrigo Farias Lima e também o troféu do rádio, né, que foi dado por uma associação na medida em que premiava os melhores radialistas da época. Bom dia, Ana Lúcia Barbosa, bom dia, Josiane Matos, que está assistindo. E eu quero aqui também mostrar para vocês, porque sempre que eu posso, eu mando um agrado lá para a turma de Cruzeiro, onde eu nasci, Cruzeiro, São Paulo, né? Este trabalho aí, o Mérito Mantiqueira, é dado para o filho de Cruzeiro, que teve a oportunidade de divulgar a sua terra. E foi uma gentileza muito grande, inspirada pelo comunicador Alves Júnior e também assegurada pela Câmara Municipal, onde, na verdade, estavam os nossos amigos Diego Miranda, que era o então presidente da Câmara, e mais também o Breno Santiago e o Thales Gabriel Fonseca. Um abraço para Cruzeiro em São Paulo e também um abraço para Juiz de Fora, terra que eu fui criado. Todo mundo sabe que, na verdade, eu costumo dizer que a minha vida, de uma certa forma, com muito menos brilho, se assemelha um pouco ao meu querido amigo, que já se foi, o Dr. Itamar Franco, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Itamar Franco na minha juventude. Sabe por quê? Lá pelos idos do ano de 1964, 65, por aí, um pouquinho antes, um pouquinho depois, a memória já vai curta, a Rádio Industrial de Juiz de Fora, da qual eu participava, do Complexo Industrial Rádio Difusora, que foram as primeiras emissoras que eu comecei no rádio, então eu tinha perto de 18 anos, e a Rádio Industrial inaugurou a TV Industrial no alto do Morro do Imperador, em Juiz de Fora. E é um belíssimo lugar. E eu me lembro que o autor do prédio foi o Dr. Armando Favato, né? O Dr. Armando Favato, que, por sinal, tinha uma empresa que era sócia, ele era sócio do meu pai numa copiadora, naquela época não havia Xerox. Bem, mas ele fez um trabalho muito bonito, que o estúdio e ao mesmo tempo, digamos assim, a torre da Rádio Industrial, se você botar no Google, você vai ver até hoje. Hoje parece que ela retransmite a TV Alterosa. Ela tem o formato do infinito, ou seja, aquele formato de um 8, né?
apontando para o céu. E aquele estúdio era uma grande novidade e logo, cedo, eu fui contratado para escrever, imaginem vocês com 18 anos, o telejornal da cidade. E como eu era muito menino, tinha uma cara de menino, quer dizer, como é que um menino vai apresentar um telejornal? Então você escreve, mas eu vou te aproveitar de alguma maneira, disse então o meu diretor da época, o Desteu Mendes e o Geraldo Mendes, filhos do proprietário, que era o Dr. Sérgio Mendes, de saudosa memória. Então inventaram para um garoto o que ele poderia fazer a nível de jornalismo, sem comprometer por causa da aparência nova demais. Inventaram um notícia em cima da hora, que era uma notícia de hora em hora que eu entrava e tal e despedia, né? Acontece que num daqueles dias, eu não me lembro qual, uma terça-feira ou uma quinta-feira, havia um programa de um jovem arquiteto mineiro chamado Itamar Franco, né, que era, por sinal, um dos maiores partidos de Juiz de Fora. E o Itamar, permita-me chamá-lo assim, porque era assim que eu chamava, o Itamar, na realidade, tinha 35 anos, eu devia ter uns 18 anos de idade, 19. E tinha um programa Arquitetura Moderna. E esse programa, que acontece, eu terminava o último noticiário, parece que esse noticiário, se eu me lembro bem, era das meias horas, né? A notícia em cima da hora era no meio de um intervalo. E o programa dele terminava às 8 da noite ou 9 da noite, e eu ficava esperando, porque esse Morro do Imperador, também conhecido lá em Juiz de Fora como Morro do Cristo, ele fica muito acima da cidade. De uma certa forma ele lembra em ponto menor o Corcovado do Rio de Janeiro, né? E há uma estrada sinuosa para você chegar lá, de onde você vislumbra uma vista maravilhosa da cidade mineira, da linda cidade de Juiz de Fora. Muito bem, então eu ficava esperando o Itamar, né? Por quê? Porque senão eu teria que esperar até 11 horas da noite para poder descer no carro da rádio. E o Itamar descia 8h30, 9 horas. Então descíamos juntos e, na verdade, tomávamos um café no então café favorito na rua Halfeld, que hoje não mais existe. Jamais eu poderia imaginar que aquele homem um dia seria tudo que foi. É verdade que pouco antes de sair de Juiz de Fora para fazer estágio de jornalismo na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, é verdade que naquela época não só eu, como o meu irmão Antônio Célio, que de saudosa memória, que era chefe de jornalismo da Rádio Industrial, nós dois fizemos parte, digamos assim, do pessoal que trabalhou para que o Itamar fosse eleito prefeito da cidade. E depois os caminhos se descruzaram, uma vez quando se tornou, digamos assim, depois presidente e depois senador. Imaginem vocês que tanto tempo depois eu só fui vê-lo quando senador. Hoje ele é nome de uma rua importante, de uma avenida importante em Juiz de Fora. Eu só fui vê-lo depois, porque a minha seriedade de trabalho era tanta que eu não me permitia, digamos assim, usar de uma amizade para de alguma forma receber benefícios. E de qualquer maneira, isso é muito diferente dos dias de hoje. Hoje a gente sabe que o Paulo Maluf agora foi mandado para a prisão. Será que vai cumprir? Não sei. Mas pelo menos está condenado a 7 anos e meio por prevaricação, por problemas mais sérios. Hoje pelo menos tem muita gente presa, né, daqueles que prevaricaram. E ainda hoje eu vi um juiz do Supremo, mas eu confesso a você que eu estava tão abafado no início do programa que lamento, eu vi a notícia e vi a notícia meio que incompleta. E aí você vai ter chance depois de procurar nos jornais, nos noticiários, mas o ministro disse que a gente tem que ter muito cuidado agora na eleição e olhar a vida pregressa. Por quê? Porque, na verdade, quem tem uma vida pregressa ruim vai ter um futuro pior ainda. E aí eu fiquei pensando, nesse congresso que nós temos aí, 172 pessoas são suspeitas de ter praticado algum crime. E alguns chegam a ser réus mesmo. Quer dizer, é uma coisa louca. Apenas uma lembrança, uma situação dessa que ficou colocada aqui, e o nosso agradecimento a você por fazer parte dessa grande família que está se fazendo, né? A gente vai com toda a modéstia do mundo, se fazendo através do programa Fernando Sérgio. E eu estimulo a cada amigo novo, quero mandar um abraço para o Ernesto Pina, eu quero mandar um abraço para o Alceu Pinto, também as pessoas que estão sintonizadas, o Eduardo Grandinetti, meu primo,
Primo, lá de Belo Horizonte, Luiz Paulo Conceição, a Icléia Cardoso de Queiroz, também o Giovanni Francesco Grandinetti, Marquês Suchev, abraço, né? Então, a turma que está lá também na Itália vendo a gente, a Tônia Elizabeth nos Estados Unidos, o Marco Silva nos Estados Unidos, professor Jorge Trigo lá em Portugal, a Marion Duarte, alô Marion Duarte, um abraço grande para você. Pois é, cada vez mais estamos somando mais coisas para este programa. Eu queria lembrar a você que você pode subscrever no YouTube. Sabe por quê? Porque no Facebook a gente tem milhares de seguidores. Porque é evidente, o Facebook eu tenho, há mais de 10 anos. Então, eu tenho muitos amigos, só num eu tenho 5 mil, no outro eu tenho 3 mil e poucos, no outro aí eu estava somando, deve dar umas 20 mil pessoas que vão vendo ao longo o programa, né? Porque o programa fica no Facebook por 1, 2 dias mais ou menos. Agora, no YouTube, ele fica muito mais tempo. No YouTube, você tem a chance de ver todos os programas. Entende? Então é importante, caso você vá no YouTube, você bota lá Programa Fernando Sérgio, e aí, botando Programa Fernando Sérgio, você coloca lá, clica no subscrevo. E aí, evidentemente, vai ser muito importante para mim. Roberto Dantas, um abraço. Tiago Silva, um abraço. E nós vamos, então, agora, sem mais delongas, falar dos nossos amigos e parceiros, né? Eu quero mandar um abraço para o pessoal do Hostel Icaraí, que está recebendo muita gente. Eu sei que essa época de festa não é mole. André Couro, Cabeça, Henrique Fischer. Então, Hostel Icaraí, suítes completas, piscina e churrasqueira para hóspedes, Wi-Fi e estacionamento grátis. Informações pelo telefone 3619-6067. 3619-6067. Henrique Fischer, um abraço. Pois é, e lembrando a você também do professor Serginho, lá em Icaraí, professor Serginho, que faz um trabalho muito bonito em Icaraí, através do MMA Cross Fitness. MMA Cross Fitness é um trabalho de recuperação física na praia de Icaraí. Segundas de 7 horas em diante da manhã, segunda a sexta, e segunda a sexta de 7 horas da noite em diante. Procure o professor Serginho, faixa preta, 4º grau, lá em Icaraí. E agora, meus amigos, mais um parceiro comercial da maior importância, que é, sem dúvida alguma, um trabalho muito bonito que é feito pela nossa... Deixa eu só ajeitar aqui, que você sabe que esse é um programa, como eu chamo de, digamos, self-made program, quer dizer, programa próprio, né? É feito pelo próprio. Então, vamos nós, a mensagem é tão importante das espadas Shotokan. Quando você bota no Facebook espadas Shotokan, você tem aí, ó, você tem exatamente o símbolo da Shotokan, está lendo aqui Shotokan, e realmente são as espadas forjadas sob o sol do Oriente, autênticas espadas samurai para a decoração da sua casa. Vamos ver uma espada maravilhosa. Só aqui nós tivemos 2.235 visualizações da espada. Vamos mostrar, é um belo presente para Natal ou até para passagem de ano. Olha, Katana Aurora, aço carbono, uma maravilha, tá vendo? Tá vendo essas ondulações aqui, ó? Elas acontecem porque a fixação de um aço com outro, e você vê que a lâmina é absolutamente vermelha, o cabo é feito de pele de arraia, é um trabalho que é uma obra de arte fantástico, né? E você pode adquiri-la através de espadascatana.com.br. É só você, quando acabar o programa, você acessa o site. E por outro lado também, se você preferir, no Facebook, acabando o programa, você vai lá em cima, na pesquisa, e você coloca Espadas Katana. É isso, minha gente, é um trabalho muito bonito que pode ser colocado em mesa a nível de exibição da forma que você está vendo, ou de repente você comprando com o suporte, você vai ter esse belíssimo adorno na parede, que é mais seguro, porque essa espada, dependendo da escolha que você fizer, essa espada tem ou não tem corte. Perfeito? E agora, vamos logo para a prece de Cáritas, porque depois a gente vai chegar aí com a nossa sala de visitas, com essas figuras tão emblemáticas que eu já falei, professor Isaías e também o nosso queridíssimo Dr. Cícero Munhoz.
Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então tivemos aí, minha gente, esse momento muito importante, né? Que é o momento da oração, né? Para que sejamos realmente abençoados, né? Em nosso trabalho no dia de hoje, Noites Traiçoeiras.
Maravilha, não é isso? Meu abraço a Daniele, que é gerente de contas do Bradesco, e também ao Rafael, né, que é gerente de contas corporativas. Marcos Ribeiro, abraço. Eduardo José Feliciano, abraço. Olha, tantos amigos que estão vendo a gente. Eduardo, como já falei, Marcos Ribeiro, Angélica Balbino, Júlio César Ivazek, Ricardo Dark, Henrique Fischer, André Coura Cabeça. Acho que é isso, né? Roberto Dantas, já falei, Tiago Silva, Luiz Paulo Conceição e Cleia Cardoso de Queiroz, bom dia. Oscar Berro e Cleia, já falei, Jandira, já falei, Ana Lúcia Barbosa, e tem mais, só que não dá pra gente falar de todo mundo, né, Samira? Nós temos, bom dia, querida. Bom dia. Quem é que nós temos no dia de hoje aqui? Mais uma vez, vamos falar? Grandes amigos e competentes profissionais, Dr. Cícero Munhoz, cardiologista, e o professor Isaías. Grande professor de história, historiador, pesquisador, e sobretudo amigo. Né? Sobretudo uma pessoa muito querida, como os dois são. Na verdade, bom dia, amigos. Vou começar com o Dr. Cícero Munhoz. Doutor Cícero, opa, desculpem, gente, eu tropecei aqui na câmera, mas isso só acontece com o programa ao vivo. Botei o pezinho que já não é pequeno, então aconteceu. Mas já estamos aqui de volta. Doutor Cícero Munhoz, bom dia de novo. Bom dia, meu amigo, bom dia aos internautas aí. O ministro Aires de Brito, agora recentemente na televisão, disse um fato com relação às eleições do ano que vem, dizendo que o eleitor tem que tomar muito cuidado e observar a vida pregressa dos candidatos. Porque diz ele, e eu concordo bastante com isso, que dependendo da vida do passado, o futuro pode ser pior. É verdade. Né? E disse ele mais, que aqueles que já estão suspeitos são só suspeitos, mas levanta-se uma suspeição. E quando se levanta uma suspeição, é possível que haja realmente algo muito grave. Mas, no entanto, que a justiça é lenta em função dos vários recursos e que o eleitor não pode esperar a justiça se pronunciar. Se há suspeição, diz o ministro Aires de Brito, não vote, mude o seu voto. Queria a sua opinião e também a do professor Isaías a respeito. Fernando, eu acho que isso é fundamental, né? Em tudo na vida, eu acho que é o nosso currículo, né? Eu acho que você, e é normal que seja valorizado à medida que você vai fazendo alguma coisa, né? Em qualquer profissão que você vá prestar o seu trabalho profissional, exige-se o quê? Um currículo. O que você já fez, a sua competência, né? E quando eu falo competência, não é só no lado profissional, a sua vida mesmo. Tem gente que fala, uma coisa é a vida particular, outra coisa é a vida profissional. Não concordo. Eu acho que as coisas se somam. Se você é um bom caráter do ponto de vista de família, de pai, de esposo, de tudo, você é também um bom profissional. E geralmente as duas coisas se somam. E isso que eu estou falando é muito mais importante a pessoa pública que vai administrar o país. O que você espera de um administrador, de um deputado, de um presidente, é que tenha realmente as condições técnicas, as condições de competência, mas também seja uma boa pessoa, que seja respeitada sob o ponto de vista de ter sido uma boa pessoa. Honestidade é obrigação. A gente pensa, mas ser honesto é o mínimo necessário para um profissional, seja ele de qualquer profissão, e principalmente quando é uma pessoa pública. Né? Se está envolvido em alguma coisa, eu concordo totalmente com o ministro Aires Brito. Se a gente desconfia, não vote. É claro que não, até porque a justiça realmente é muito, eu diria, lenta e muitas vezes falha no Brasil. E as coisas, a justiça no Brasil é assim, ela dá muita oportunidade a quem transgride a lei. É verdade. E dá pouca oportunidade a quem realmente é correto. Então, as leis, os problemas se arrastam anos e anos. Exemplo, Maluf. Eu era criança e já sabia das coisas, já sabia da suspeição, dos malfeitos. Só agora que descobrem que ele deve ser punido, octogenário, acho já está condenado a 7 anos, e agora um ministro lá do Supremo manda prendê-lo. Que não vai ser preso, porque vão ter várias alegações, é um octogenário, e não vai dar em nada. Então, eu acho que o ministro está de toda a razão. Qualquer desconfiança, não vote. Por favor, procure gente que você realmente ache que tenha competência profissional e tenha respeitabilidade. Isso é fundamental. Professor Isaías.
Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu lamento, Fernando, doutor Munhoz, Samira e Fernando, queridos internautas, é que a lei da ficha limpa não tenha sido aplicada na totalidade. Porque a lei da ficha limpa ela foi criada com esse objetivo de filtrar, de identificar pessoas que não tenham a devida qualificação ou que tenham sido processadas anteriormente, pelos mais diversos motivos. Então, quando a lei da ficha limpa não é aplicada no que concerne a identificação dessas pessoas sem a qualificação devida, ela é um atraso para o país. Vejamos a situação que vai acontecer no Congresso Nacional. Nós vamos eleger novamente 513 deputados federais e 81 senadores, possivelmente menos, porque são 2/3 que serão eleitos, né? Então, você veja o caso do Rio de Janeiro, né? Você tem 3 senadores, né? O Romário, um ex-jogador de futebol, mas sem nenhum serviço prestado à nação como parlamentar. Ele vai fazer já o seu 8º ano, 6º ano de mandato como deputado federal. Você não conhece nada de importante, palpável. Você tem um senador, Eduardo, que é suplente do prefeito Crivella, né? E o terceiro já é o Lindbergh, que não deve concorrer agora. Então você veja só, nesses 3 casos, né? O Lindbergh ele já não deveria concorrer, porque ele já responde a processo lá em Nova Iguaçu como ex-prefeito, tá certo? Então seria um efeito balizador. Aí você vai para os 46 deputados que serão eleitos aqui pelo Estado. Possivelmente metade desses deputados já responde a algum tipo de processo. E foram os que serão candidatos para que consigam a imunidade parlamentar, porque eles buscam isso. Eles buscam isso. E o que vai acontecendo com o país é que o que nós vamos identificando é o seguinte: nós vamos ter eleição ano que vem. Nós não sabemos ainda quais serão os candidatos a presidente. Normalmente você já tinha um quadro, faltando um ano, quais serão os candidatos a governador. Você não tem isso. Você não acha que os políticos nem são governador, muito assustados, né? Os políticos são muito assustados, porque nunca se divulgou tanto as mazelas, né? Graças ao trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal e também, obviamente, a participação da imprensa, né? Fernando, a palavra assustado ela pode ser aplicada, mas eu tenho para mim é que eles estão buscando saídas para resolver essas questões. Daí a mudança de nome dos partidos? Podemos. Podemos é muito sintomático. Podemos e mais. O PMDB, que agora é MDB. Esses dias eu fui fazer uma palestra, né, e eu quis identificar as pessoas mais poderosas que o Brasil já teve, né? Então eu escolhi uns 5. Dom Pedro I, poderosíssimo, governou aqui 9 anos. Saiu daqui e foi para Portugal brigar lá pelo trono. O seu filho, Dom Pedro II, quase 60 anos de trono, mas saiu escorraçado daqui. O ditador Getúlio Vargas ficou 15 anos no poder, foi mandado para São Borges, ficou lá 4 anos, voltou presidente e o segundo Conde deu um tiro. Tá certo? Segundo Conde. Segundo Conde. Aí você vai ver um dos presidentes mais populares, como o JK, também. Você sabe, eu trouxe aqui uma das premiações mais queridas que eu já obtive, porque lá em Minas Gerais diz o seguinte: eu sou paulista, criado em Minas. Então, quando você mata a cobra, você tem que mostrar o pau. Não é isso? Sim. Porque senão o pessoal não acredita que a cobra foi morta. Então nós temos aqui, olha, a rubrica, se você puder pegar aí, Samira, a rubrica do nosso querido Itamar Augusto Cautiero Franco, né? Nesse prêmio que um dia me trouxe para o Rio de Janeiro, que era o prêmio, obrigado, Sá, é o prêmio municipal de teatro. Eu escrevi uma peça de teatro na ocasião, concorri com vários, tinha um grupo de teatro e outros tantos, e acabei ganhando o prêmio de melhor autor. Mas, e aqui também uma pessoa emblemática, na época, que era o Murilo de Avelar Ringel, que hoje, se não me falha a memória, Samira, depois eu boto lá, se não me falha a memória, dá nome até a um estádio lá da cidade. Mas por que eu disse isso?
porque, na verdade, e também é uma pessoa emblemática, né? Uma pessoa que, através do ministro da Fazenda, que foi o Fernando Henrique, né? Conseguiu domar a inflação, que era altíssima. Não é? Foi uma época em que... O caso de Itamar, se me permite fazer só essa observação rápida, Itamar já tinha sido senador da República, prefeito de Juiz de Fora, ele é um com a carreira sólida. Ele faz uma opção de ser o vice do Fernando Collor de Mello. Isso aí seria... Ele já era um sexagenário, o Fernando Collor um jovem, mas no meio do caminho ele é alçado à condição de presidente da República. Só que ele fez um governo de transição respeitável, porque ele tinha já construído um passado de muito respeito na vida pública. Evidentemente que com o seu perfil e tudo mais, brigão, etc. Aquele tupete enorme, exatamente, peculiar. Ele mudou 5 ministros da Fazenda até chegar no Fernando Henrique. É verdade. Certo? Ele teve 5 ministros da Fazenda. Ele tentou acertar, não conseguiu, vamos voltar a fabricar o Fusca e aquelas coisas todas. Só que acontece o seguinte, ele tinha uma moral efetiva. Quando Antônio Carlos Magalhães quis fazer aquelas denúncias que o governo dele era corrupto, ele recebeu Antônio Carlos Magalhães e recebeu a imprensa junto. Ele criou um constrangimento com o Antônio Carlos Magalhães imenso, porque o Antônio Carlos Magalhães não teve o que falar. É verdade. Compara-se a essa situação de hoje do Brasil. Nós temos um presidente na mesma situação, alçado na condição de vice, mas que não tem esse histórico de respeitabilidade. Então, isso no país vai gerando uma incerteza, vai gerando uma situação caótica, porque você não tem essa construção, né, do pai da pátria, daquele condutor da pátria, né? Nós não temos isso. Não temos passado. Então, o efeito comparativo é muito importante, porque se a gente para enxergar o futuro, a gente tem que conhecer o passado. Então, só nessa comparação a gente já identifica o disparate que nós estamos vivendo, né? Agora, perguntar ao doutor Munhoz. Doutor Munhoz, eu ouvi aí do Isaías, e é verdade, que nós temos 503 deputados. Precisa de tudo isso? Não, é claro que não. Eu estive vendo, o pessoal acompanhou aí o problema lá na Argentina, acho que foi ontem, que eles fizeram uma greve, agitação. O argentino tem esse sangue mais quente que o brasileiro. Ele se revolta com mais facilidade. Acabou não dando em muita coisa, porque aprovaram a tal da lei da Previdência nova. Mas o que a gente pôde ver ali, eu aproveitei para ver. Foram 120 e poucos votos a favor e 110 contra. Aí eu fiz a soma e uma meia dúzia de abstenções lá. No somatório não dá 250. Ou seja, metade do que a gente tem aqui. E não precisa realmente mais do que isso. O nosso Congresso é inchado de muita gente que nada faz. O professor Isaías falou uma coisa certa. Gente que nada tem a ver, que não entende nada de política, que não tem uma vida de expressão na área política, que possa dar contribuição para uma coisa popular. Esse aqui é o grande problema nosso. Não tem comprometimento. Nenhum. Quer ser eleito para resolver a vida pessoal. O professor Isaías falou no nosso ex-presidente Itamar, por que ele conseguiu muita coisa, principalmente domar a inflação? Porque ele tinha respeitabilidade. Ele realmente, com todas as críticas que poderiam ser feitas a ele, mas ele era respeitado. Porque, acima de tudo, ninguém nunca conseguiu achar nenhuma desonestidade e quando tentaram, não conseguiram. Então, isso é que faltou. Exatamente, se nós tivéssemos hoje um Itamar, nós já teríamos acertado muita coisa em relação à própria Previdência. O que falta? Eu acho que as linhas gerais dessa reforma da Previdência são corretas, só que falta credibilidade. Para eu te dizer que a situação aqui da minha casa ou da minha empresa está ruim, eu tenho que mostrar uma auditoria onde eu mostro matematicamente o que está errado e legitimar aquilo que eu estou pleiteando. A gente não vê isso nesse governo. A gente já comentou aqui, o cesto que recebe dinheiro para a Previdência, eles só falam uma parte. Sim. Outras partes eles escondem. Então, por que isso? Se a coisa é tão simples, tão
tão cristalina como eles falam, é só mostrar. Pega uma empresa particular e faça uma auditoria, um estudo, uma auditoria séria, que o povo vai acreditar. Mas na maneira que é feita, não é. Então essa reforma política, a reforma da Previdência, todas as reformas hoje, infelizmente, estão perdendo uma grande oportunidade de serem feitas. Agora, professor Isaías, o nosso querido doutor Cícero estava dizendo da auditoria, que eu acho importante, seria até importante uma auditoria estrangeira de qualidade, sim. Né, para não dizer que está de repente tendenciosa, né? E eu pergunto, você acredita naquela aferição que fizeram das urnas eletrônicas? Você acha que a urna eletrônica deveria dar recibo? Você acha que a urna eletrônica ela pode ser invadida por hackers e mudar uma eleição? Fernando, eu já ouvi pessoas muito sérias falarem sobre a questão da urna, criticando e aprovando. Eu tenho para mim que agora nós vamos ter 30% dos votantes recebendo o comprovante. Já vai ser um avanço. Se a corrupção no Brasil está como está, não é na justiça eleitoral que ela vai estar imune. Pelo contrário. Eu presenciei uma eleição, uma das últimas eleições no Rio de Janeiro, no voto escrito. Ela foi inclusive anulada, de 94. Sim. Eu trabalhei como mesário. A do Brizola? Não, a de Marcelo Alencar para governador, a de 94. Sim. Para governador ela foi mantida, mas para deputados federais e estaduais ela foi anulada, né? E já era muito complicado, estou falando década de 90. Fernando, a gente identifica certos candidatos com uma quantidade de votos, de uma expressão que nos leva a ter no mínimo dúvida. O que ele construiu no mandato? O que ele fez durante o seu mandato? O que ele contribuiu para a sociedade? Que o sujeito aparece com 60 mil votos, 40 mil votos. Eu vi uma moça que eu jamais havia conhecido, que acabou se eleita, eu vou preservar o nome porque não a endosso, e que eu jamais sabia dessa figura, que teve 160 mil votos na deputância federal. Eu vou pegar o exemplo do presidente da Assembleia Legislativa que está preso, Pisciani. O histórico dele, desses últimos 20, 30 anos, é terrível. Está preso, vai ser julgado. Ele conseguiu se eleger deputado estadual e eleger um filho, um pouco mais de 20 anos, a deputado estadual também. Isso é inusitado no país. E eleger um filho deputado federal, com poder econômico. E um detalhe que não é até ser eleito, mas era eleito deputado, até pouco tempo, não sei se continua, o filho do Cabral, com 20 e poucos anos, mais jovem, era secretário de Estado. Com todo o respeito, por mais genial que uma pessoa possa ser, com 22 anos, Fernando, mas ele não foi eleito com o voto do mas sujeito. foi indicado por quem eleito por voto. Fernando, olha como é que acontece essa eleição. O pai fez o que fez com dinheiro público. Arrecadou 10 milhões de reais, 20 milhões, foi para o interior do Brasil, do Rio de Janeiro, identificou uns 20 candidatos a deputado estadual, entregou esse dinheiro como caixa 2 a esses candidatos a deputado estadual nos diversos municípios. O sujeito recebe a placa, o retrato do filho do Cabral e faz com que a população vote naquele sujeito lá. Então eles fazem um mapa dos 92 municípios, dividem esses municípios, injetam esse dinheiro do Caixa 2 com carro de som, equipes, comitês, almoços, bingos, festas, carreatas, etc, etc, etc. E aí eles constroem uma quantidade de votos que no final você não consegue enxergar, e eles vêm, como é que o Eduardo Cunha tinha 100 mil, 150 mil. Eu viajei no interior em 2014 demais por outro motivo de trabalho.
todo lugar que você chegava tinha uma placa dele, mas não era uma placa, poucas placas, não, eram ruas e ruas, porque ele nem ia naquele município. Ele depois só contava os votos, ó, lá em Varriçai, 1.500, lá em Levi Gasparian, 5.500, lá em Volta Redonda. Porque isso aí é um método que vincula a corrupção à consecução do mandato. Então, se a Justiça Eleitoral não atacar isso agora, com esses impedimentos do dinheiro das empresas, a gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil. Porque o método é esse, tá certo? O sujeito pega... Porque na capital você ainda tem uma disputa maior, uma visibilidade maior. Né? Mas no interior é um outro mundo. É um outro mundo. Você saiu de Niterói para lá, já chegou em Itaboraí, São Gonçalo, já é um outro método de eleição. Você saiu para cá, para Mangaratiba e Itaguaí, já é um outro método. Se você for um pouquinho para a Baixada, é um outro método. Não é esse modelo que a gente conhece. O sujeito vai lá, escolhe. Ninguém escolhe. A população não escolhe. Meio que o chamado voto de cabresto, né? Ainda existe, Fernando, ainda existe. Infelizmente, nós estamos falando do Rio de Janeiro, que é a ex-capital. Imagina quando você vai para Bahia, você vai para Maceió. E por isso que esse Congresso Nacional tem essas figuras durante 20, 30, 40 anos. E é por isso, professor, que na verdade, esses políticos não querem a reforma política mais profunda, porque na hora que começar, na hora que começar a caminhar para o voto distrital, voto localizado, nunca acaba totalmente, mas começa a diminuir muito essas influências que o professor Isaías falou. Então eles não têm interesse nenhum em países sérios que fazem esse tipo de votação, né? Que eu acho que é correto. É muito mais fácil a população local que conhece os seus representantes saber se o cara é ou não é? Isso, e elegerem os seus representantes que vão eleger os outros lá. Então, isso eles não querem, porque se fizer isso, essa mamata deles, não digo termina, mas diminui muito. Agora, esse é o problema. Tem uma coisa que a gente, muitas das vezes, aponta só o político como o corrupto, né? Vou dar um exemplo, assim, nessa engrenagem, né? Você tem um político que nomeia um secretário de Estado. Ele nomeia um presidente de uma fundação, de uma estatal. Eles fazem um sistema para que determinadas empresas ganhem licitações. Mas eles podem até se reunir. Muitos deles cobrando 5%. Mas exemplo do Cabral. Mas exatamente. Mas o que acontece, Fernando, que tem uma engrenagem que às vezes a sociedade quer se eximir, que ela é incorreta. Para você fazer uma corrupção, você tem que ter uma comissão de licitação corrupta, você tem que ter um setor de pagamento corrupto, você tem que ter um setor assessoria jurídica corrupta, você tem que ter o pessoal que carimba lá a nota de empenho corrupto. É um sistema que a gente... É uma quadrilha. São várias, Fernando. Então a gente fala muito do sujeito que ela está preso lá, como o Sérgio Cabral, mas é uma engrenagem. Quando eu vi aquela licitação do Maracanã ser feita daquela maneira, eu fiquei abismado. Você foi subsecretário. Eu fui subsecretário de esportes do Rio de Janeiro. Quando foi feita aquela licitação, logo depois que a obra foi terminada, né, que o Maracanã foi dado como pronto, pela 1 bilhão e tantos milhões de reais gastos. Quando a previsão era 700. Isso, foi privatizado assim, sabe, uma coisa absurda, porque eu estou me aposentando, 30 anos de serviço público, gente, a população não sabe disso. Eles mandam envelopes com cola semi-colocada lá. É uma colinha, tá fechadinho, todo mundo lacrou e tal. Aí o sujeito vai lá, abre aquilo dali, com um sistema hoje que existe de deslacrar aquilo ali. Olha, essa daqui foi uma proposta que foi de 5 milhões. Uma e a outra aqui. Depois cola de novo. É um sistema totalmente vulnerável. Fernando, porque é muito fácil. E ninguém vê, né? Porque é feita a população descuida. É outra coisa, a população fala do Cabral. O Cabral realmente ele cometeu erros assim, absurdos de conduta, né? A gente tinha essa informação, sou servidor de carreira, eu não sou surdo nem sou cego. Poxa, por exemplo, no governo Marcelo Alencar, tinha corrupção, falava-se que eram os filhos dele, não era ele.
Ele estava até com câncer e depois que ele governou foi uma outra pessoa. No governo Garotinho, tem isso, tem aquilo. Mas a gente não tinha essa situação toda, tá certo? Governo Brizola, eu sou servidor desde a década de 80. Sempre a gente ouviu falar, mas dessa magnitude, agora, eu vejo as pessoas assim na internet, gente, é um sistema que a sociedade está podre. É a sociedade. Sabe, Fernando? E qual é o antigo? É difícil. Quer dizer, é uma mudança. É mudança para 30 anos, por exemplo, com seriedade, se começar hoje. Olha, Fernando, eu vou ser bem sincero para você. Se alguém quiser uma mudança muito rápida e eficaz, a gente vai esbarrar numa coisa perigosa. Em medicina, a gente tem que saber muito bem a dosagem do remédio, porque o mesmo remédio que cura, ele mata. Ele te intoxica e mata. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa hora, que essa hora começa os mais exaltados a radicalizar. Militares no poder, não é assim. E você vê que eu estou falando, eu sou um militar da reserva. Não acho que o militar foi feito para governar nada. O militar, a função do militar é manter a ordem a nível nacional e, obviamente, apoiar qualquer governo, porque nenhum país do mundo governa sem o apoio das Forças Armadas, mas o nome é apoio, tá? Então, quando se fala nisso, os mais radicais entram com intervenção, mas falando em intervenção com aquele termo ditadura. Com aquele ranço, né? Nenhuma ditadura é boa, nem militar, nem civil, nem nenhuma. Nem centro. Porque a ditadura, ela é muito mais tão corrupta quanto que está aí. Porque o cara que se sente o todo poderoso, ele vai achar como esses acharam que nunca a justiça ia botar a mão neles. Então é preciso que a gente tenha muita calma, que se consiga, vamos dizer, lentamente, conversa pelo povo, vem aí a votação. Mas não adianta. Adianta. Nós estamos conversando aqui essa meia hora, falando exatamente isso. Ou seja, vamos ver o passado. Quem nós não devemos votar, em quem não devemos votar. E aí sim, faça propaganda nas redes sociais de todos esses que estão envolvidos. Olha, vi de uma coisa que até pessoas esclarecidas acabam se enganando. Sim. Eu tenho um amigo que eu vou preservar o nome, que colocou assim: puxa, que bacana se todo mundo fosse parecido com o Tiririca naquela manifestação dele e tal. E aí depois veio uma percepção que talvez esse amigo de longa data na imprensa não percebeu. Que primeiro, para o Tiririca aposentar, ele teria que ter pelo menos um discurso na tribuna. Sim. Ele passou 7 anos sem discursar na tribuna. Então, ele fez o discurso se fazendo de vítima, dizendo decepcionado, após 7 anos recebeu o salário de R$22 mil, que ele abriu para todo mundo. Por outro lado, uma outra coisa que ele também não percebeu, que eu percebi logo na primeira hora, mas o meu amigo não percebeu, é o seguinte: como é que alguém que ganha 22 mil, que tem ajuda paletó, auxílio moradia, que tem carro que ele diz que não usa, mas se quisesse poderia usar e fica na conversa. E outra coisa, ele tinha que abdicar para poder colocar o suplente, quer dizer, no final ele não volta a cantar, não quero nunca mais, mas o suplente, que é o genuíno, e é um cara sob suspeição, entra na vaga dele. Então ele fez tudo isso, fez aquela mise-en-scène, aquela pantomima, que foi na verdade uma grande palhaçada, e por sinal, aí no final dessa história toda, ainda vem aquela situação que a gente tem que realmente prestar bastante atenção, porque o Sheik de repente estava elogiando, estava dizendo: poxa, que bacana, mas peraí, o cara ganha R$22 mil e não foi capaz de pagar um plano de saúde para a mãe dele. Fernando, isso tudo que você está falando, e eu vou acrescentar, um indivíduo que, aí eu vou, lembra do Enéas? Você pode achar ele feio, pode poder barbudo e tal, mas diz que é um grande homem. Foi meu professor. O cara de uma extrema competência, de uma inteligência raríssima. E preparado. Com ele. Muito preparado, e ele falava uma coisa muito certa. Quando ele atacava o Lula, que o Lula era o Deus, e ele falava: quem não tem estudo, quem não tem competência, não pode se estabelecer num cargo tão importante. O Tiririca não tem, além de cultura, não tem nem inteligência, porque depois de fazer isso tudo, ele foi tão
então, não vou falar inocente não, acho que foi burro mesmo, burro, que fez tudo que você falou e ainda saiu elogiando o Lula, e ficou claro que aquilo foi uma interferência do PT para ele fazer toda aquela teatralização e sair elogiando, dizendo que o Lula foi o melhor presidente do país e vai ser cabo eleitoral dele. Quer dizer, é lamentável. E tem gente lamentável. Acredita, puxa, que mas ele está decepcionado. Decepcionado nada. Eu estou decepcionado. Demora 7 anos. 7 anos para se decepcionar. E, Fernando, ele fez o discurso faltando ainda 1 ano de mandato. Sim. Então, ele será convencido pelo estabelecimento a se recandidatar. Sim. Porque ele, de repente, ele já faz parte do sistema, daquele sistema. Por exemplo, no dia que ele mudou o voto dele, ele tinha conversado com o grupo da Dilma, na véspera da votação, de que ele votaria pela manutenção da Dilma. Naquela contagem dos 171 votos, ele constava como um dos 171. Né? E ele mudou no dia, lá no domingo, que teve aquela transmissão. Então, ele já é uma pessoa desqualificada no que... Que foi até talvez um voto de protesto para alguns, que é um protesto burro, né? Só que ele tem 1 milhão... É igual um pipoqueiro. Ele tem 1,5 milhão de votos. Claro. Nós temos 5.500 cidades, poucas cidades têm 1.500.000 eleitores. E através dele foram eleitos 4, 5, 6, né? Na coligação. Então, esse sujeito, ele faz parte desse sistema, né? Dessa podridão que existe no Congresso. Lá deve ter, no mínimo, 10% de tiririca. São pessoas que não têm a qualificação para estar lá por mandato, eles não fazem parte das comissões de discussão, eles não fazem parte dos grandes debates, eles não têm posição política, eles não têm ideologia. Ideologia nem pensar, né? Então, Fernando, você pediu muito, né? Pediu muito. Essa configuração, Fernando, eu vou falar uma palavra agora em função do pouco conhecimento que eu tenho do passado. Nós estamos construindo um precipício. É uma questão de tempo aconteceu algo grave no país. Porque se você pegar a história do Brasil, o Brasil tem um problema sério em 1889, quando se depõe o Dom Pedro II. A República estava caindo aos pedaços. Né? Em 1930, Getúlio dá um golpe, ele perdeu a eleição, mas ele dá um golpe, e fica no poder 15 anos. Depois, chamado Estado Novo. Estado Novo. Ele só vai dar o Estado Novo em 37, mas ele fica 15 anos. Cai, Dutra assume e depois ele volta pelo voto, mas um governo difícil, a situação. E acaba se suicidando em 54, mas na verdade ninguém sabe se foi suicídio. É verdade. A Vera. Isso. Então, em todos esses momentos, existiu um caos social, corrupção e tudo mais. Então, nós estamos criando uma situação hoje que eu não vejo, daqui a pouco vai acontecer o seguinte: se começar uma onda, como tem lá um presidente dos Estados Unidos extremamente autoritário, uma onda intervencionista, o Brasil está maduro para ter uma intervenção militar. Não tá. Ele está maduro, sem dúvida nenhuma, porque a sociedade quer. Sem dúvida nenhuma. Quem fez a Revolução de 31 de março de 64 não foram só os militares, foram os civis da classe média. O povo que concordou com isso, isso é verdade. Eu tenho uma pausa. Eu acho que quem fez a Revolução de 64 foi a classe média. Porque, na verdade, o que nós percebemos, eu estou na imprensa desde 62. Havia, digamos, nessa época, um movimento muito contrário ao João Goulart, né? O João Goulart, aquela manifestação de reforma agrária e tal. E havia no Brasil um latifúndio enorme que não queria ser mexido. E nessa época também é preciso perceber que os nossos principais oficiais eram formados em cursos nos Estados Unidos. E que os Estados Unidos tinham muito interesse de brecar o avanço do comunismo no Brasil. Então, se por um lado, né, isso é o que eu penso, se por um lado houve essa situação, que foi uma situação dramática, né, foi uma situação... Você sabe que eu vou contar uma história para vocês. No dia 30, foi 31 de março de 64. Eu trabalhava na Rádio Industrial de Juiz de Fora, lá na Praça João Pessoa,
hoje não é mais ali, não existe essa rádio mais. E eu e um locutor chamado Luiz Araújo, nós estávamos fazendo um noticiário quando fomos invadidos, literalmente, pela polícia do Exército, com metralhadoras INA, não sei se existem mais essas metralhadoras, mas havia, né? Metralhadoras INA, e de repente avança um tenente e diz assim, de ordem do comandante, general Olímpio Mourão Filho, comandante da 4ª Região Militar, os senhores têm de ler isso. Ora, eu tinha 18 anos, se tanto, o nosso amigo Luiz Araújo devia ter uns 30, talvez. E nós lemos, então, sem concordar, porque jamais concordamos com isso. Eu era presidente do grupo estudantil Juiz de Fora, então seria muito difícil concordar com um ato de rasgar a Constituição, por mais perigoso que fosse o momento. Então nós lemos, sob o efeito da metralhadora, a deposição do João Goulart. A partir daí, nós fomos saídos do estúdio, assumiram os militares o estúdio e ficou tocando marcha e repetindo aquele informe nosso gravado nas nossas vozes. Eu me lembro que 2 horas depois chegou à estação o dono, que era o Dr. Sérgio Mendes, chefe de jornalismo. E lá chegando foram igualmente detidos. E a gente não sabia o que ia acontecer, porque na nossa cabeça naquele momento, é histórico isso, né? Naquele momento é o seguinte, era Juiz de Fora contra o Brasil. Né? Até porque partiu de Minas, né? Sim, partiu industrial, porque naquele mesmo dia, eu vou chegar lá. Eu me lembro que passamos a noite ali sem nenhuma informação, na verdade detidos no jornalismo da rádio. E quando foi de manhãzinha, um DC-3 da FAB passou em voo rasante, deixou os panfletos, que era golpe de Estado, não sei o que, tal, e a gente ficou mais apavorado ainda. E quando chegou por volta de 9 horas da manhã, um daqueles militares, todos em uniforme de campanha, disse, olha, os senhores nos acompanham. Então quem que acompanhou? Eu e o meu irmão Antônio Sérgio. E fomos convidados a entrar num jipe do Exército e seguimos pensamos que estávamos sendo presos. Na verdade, a gente foi para a antessala do comando da 4ª Região Militar, onde só tinha nós, jornalistas, e jornalistas da UPI, da United Press International. E essa antessala até hoje existe, tem uma parte de vidro, do outro lado do vidro estava o Marechal Odilo Deli, de terno preto, a paisana, o general Olímpio Mourão Filho, como é que chama, farda de campanha. Sim. Farda de campanha. E nós ficamos até o final da tarde, quando então, num rádio desse tamanho, verde, ele ficou sabendo que o nosso querido João Goulart, de uma maneira de expressão, foi colocado num avião e seguiu para o Uruguai. E aí ele comemorou e tal. Então, quer dizer, era um estado de exceção, era uma necessidade para determinadas pessoas, mas não necessariamente para o povo brasileiro. Fernando, o que acontece é o seguinte... Eu estou colocando olha o quadro que nós estamos. Nós estamos um presidente, eu tenho a impressão... Nós estamos um presidente que responde a processos comprovados. Realmente. Nós temos um ministério todo, mas nós temos um sujeito que é o braço direito dele, com 51 milhões em caixa. Eu estou mais com o raciocínio do Dr. Munhoz. Pode haver. É possível, é factível, mas o que vem depois? Fernando, o problema é o seguinte... Se tivéssemos, né? Se você tem uma entourage, como ele falou aqui, como Isaías, você tem um líder realmente, uma pessoa carismática, não é? E que você saiba que tem um passado, porque senão você vai cair... Se o Maluf não for preso o Olímpio agora... Mourão Filho, deixa eu te falar, o Olímpio Mourão Filho, eu era menino, mas meu irmão era superintendente da SUNAB em Minas Gerais. O negócio da Revolução, bicho, ele foi destituído da superintendência da SUNAB
e você sabe como é funcionário público. Ele perdeu 70% dos seus ganhos e foi transferido para Belo Horizonte. Não, essas consequências... Mas ele se dava muito com o Olímpio Mourão Filho, meu falecido irmão. E o Olímpio dizia que foi traído. O Olímpio, depois que fez todo o movimento, que chegou aqui, que voltou, ele disse assim, não era isso. Como o Castelo Branco, na verdade, queria passar para o serviço. Era um movimento para passar para o serviço e foi morto de uma forma suspeita. Quer dizer, esse é o perigo também. Eu estou nas causas, Fernando. Nós estamos numa situação hoje, você veja só, aquela questão era ideológica, né? Quer dizer, ele vinha com as reformas de base, era um período de conflito dos sindicatos, a questão militar com os sargentos aqui no Rio de Janeiro e em outros estados, a questão da hierarquia sendo quebrada. Então, você tinha um caldo ali naquele momento terrível, que não é o caso de hoje. Quer dizer, os Estados Unidos pode estar até aqui atuando aqui de alguma maneira no Brasil, no tá mundo, certo? né? No mundo, tá certo? Porque é diferente. Mas, por exemplo, o que está acontecendo... Agora, o que não pode continuar no nosso país é a criminalidade. Não, de jeito nenhum. Nós estamos com a fronteira... E é por isso que aquele remédio perigoso que eu te falei, é por isso, baseado nisso, que a população quer, na verdade, uma intervenção militar forte, que eu tenho lá minhas reservas. Hora, né? Pode acontecer, pode. Agora, você sabe, nós temos um amigo aqui que eventualmente fala com uma ênfase muito grande, que é o nosso querido Hélio Gomes, e é um amigo querido, e é uma ideia que deve ser preservada. É verdade que nós estamos muito longe de uma democracia perfeita. Mas acontece, nós estamos num arremedo, mas estamos num arremedo com liberdade. Porque se acontece isso, imediatamente após está preso. Mas, Fernando... Você sabe quando eu falo, por exemplo, se fala muito em Haroldo de Andrade, né, como um grande radialista, se foi mesmo um grande radialista, e eu estou muito longe da competência de um Haroldo de Andrade, porque eu reitero minhas homenagens. Mas quando eu digo que eu não acredito nessa história de o melhor, eu acredito nos melhores. Por quê? Porque como eu vivo na imprensa anterior ao próprio nascimento do grande Haroldo, como foi digamos, comunicador, eu vi pessoas que acredita-se no Rio de Janeiro que o debate tenha sido lançado pela Rádio Globo através do Haroldo de Andrade. E de uma certa forma é fato, é verdade. Mas por outro lado, na época da Revolução, ninguém podia debater nada. Então havia debatedores maravilhosos que debatiam o quê? Só futebol. Eu vou lembrar um exemplo, um grande debatedor que ninguém conhece no Rio de Janeiro, chamado José Carlos, meu Deus, irmão do Heitor Augusto Deli Guimarães, José Carlos Deli Guimarães. Heitor Augusto Deli Guimarães, já falecido na parte espiritual, foi para mim o maior de todos os repórteres que eu tive a oportunidade de conhecer, ao lado do meu irmão Antônio Célio, que já se foi. E o Zé Carlos Deli Guimarães era um advogado extremamente preparado, que foi um dos maiores condutores do debate que eu tive a oportunidade de conhecer, mas que o Brasil não conheceu. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, por melhor que seja uma intervenção, ela tem que ser rápida e ela tem que voltar ao trilho da... Não estamos advogando, mas estamos percebendo isso, não? Uma intervenção hoje, Fernando, se eu tivesse a garantia que essa intervenção, primeiro, não levaria um general, um brigadeiro a ser eternizado. Não, nem a ser presidente. Eu acho que a intervenção militar devia escolher um civil com clara competência e colocá-lo como representante, né, escolher esse presidente, exatamente, e começasse realmente a fazer a transição. Olha, em 5 anos ou em 4 anos nós vamos fazer intervenção. Tolerância zero para coisa errada dessa forma. Eu até aceitaria, mas quem pode me garantir que isso vai ser verdade? É verdade. Esse é que é o problema. Eu quero agradecer, o debate foi de alto nível, não apenas, e eu estou também preocupado com o horário do nosso querido Cícero Munhoz, porque ele está lá no Hospital do Irajá atendendo, né, os pacientes, e também o professor Isaías, que sempre que vem dignifica este programa. Muito obrigado aos dois, né? Fiquem com Deus. Gente querida, amanhã estaremos de volta às 8 horas. Amanhã quinta-feira, teremos aqui vários queridos amigos participando também. Bom dia Rio, bom dia Brasil, bom dia mundo inteiro.